Fala, fera! Ou falem, feras! E estou voltando mais uma vez desse sabadão ligado e conectado com Goiás aqui no Fala Fera. Antes, deixa eu mandar os abraços aos amigos internautas, saudações esmeraldinas, ao Serginho Bastos, ao Luiz Henrique, ao Valtemir Moreira, ao Otaviano Gonçalves, ao Randal Gomes, ao Ari Itabaiana, ao Hélio Marques, ao Dário Oliveira, né? Ao querido Gilberto Barros, né? O Tony Nishimura, enfim. E na telinha o comentário do internauta Hélio Marques, ele colocando que ontem o ataque não correspondeu, mas ele falou aí, ó, se o Goiás ganhar na quarta-feira do Esporte, lá na Arena Pernambuco, o Goiás volta para a briga pelo acesso à Série A. E aí, galera, com a vitória de ontem, só a correção, né? Ontem no VT pós-jogo lá no estádio Ailê Pinheiro, eu falei que o placar foi 2-0. Não, o placar foi 2-1, né? O Goiás venceu o Avaí 2-1 e aí vários internautas deram puxão de orelha no Goiás. Então, 2-1 Goiás para cima do Avaí. O Goiás agora tem 36 pontos, é o nono colocado, 25 jogos. O Goiás no momento está a 6 pontos do Mirassol, que é o terceiro colocado, e o Vila Nova, que é o quarto colocado. Esses dois times têm 42 pontos no campeonato e 25 jogos, em 25 jogos. Na projeção matemática, então faltam para o Goiás 13 jogos. Nos 13 jogos, para brigar pelo acesso, o Goiás terá que ter 9 vitórias. Nos 13 jogos, terá que ter 9 vitórias para brigar pelo acesso. E aí, muito mais Goiás, em nome do Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás. Galera, lá tem uma Marmitex por apenas R$20. É a melhor Marmitex do Brasil, tá? Ela é caprichada, com vários ingredientes, com várias carnes. Que show a Marmitex do Júnior Cozinha Brasileira, por apenas R$20, a melhor Marmitex do Brasil. O Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo grande Alídio, o Fauzi, o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos. E aí, fera, eu vou trazer a resposta que o Mancini me deu na coletiva de ontem, após o jogo, né? Na pergunta nossa, pela Band News, pelas Feras Esporte, e aí após o Mancini, eu voltarei com outras do Goiás. Ele falando, né, sobre essa questão, na preparação para os jogos contra o Avaí, o jogo contra o Avaí, ele comandou treinamentos em 2 períodos no Goiás. Ele vinha dando treino só no período vespertino. Mancini, aqui no Fala Fera. Aqui do Goiás, atualmente é conselheiro, ele colocou de forma clara que esse time não sobe para a Série A, na visão dele, João Bosco Luz. E ainda há pouco você colocou sobre a questão da política, né, que o Goiás está vivenciando. Como é que você está trabalhando no dia a dia para blindar o seu elenco, ou até de repente não deixar que esse clima extracampo de política atrapalhe o trabalho de vocês no dia a dia? Então, na verdade, a gente não tem como blindar de tudo, porque hoje, se você andar com o celular na mão, você a todo minuto você vai ver alguma notícia. Então, não tem como a gente blindar. Eu gosto sempre de falar para o meu atleta, para o meu elenco, que a gente tem que olhar no olho e falar a verdade sempre, ponto. Então, se a gente não tem uma campanha condizente com aquilo que foi investido e que o torcedor espera, nós vamos ter crítica, isso faz parte do futebol. Nós temos que entender, assimilar, falar um pouco menos, jogar um pouco mais. É uma frase antiga, mas é uma frase que cabe para esse momento do Goiás. Para que a gente possa readquirir o caminho, né? Botar novamente a nossa equipe no eixo para que possa disputar perto do G4. Nós temos ainda jogo suficiente para isso. Mas é necessário que a equipe tenha a disposição que teve hoje, com um pouquinho mais de futebol. Eu já falei muito sobre isso, mas não dá para você blindar tudo. O cara que está no futebol, hoje, que faz parte de uma equipe do tamanho do Goiás, ele já passou por muita coisa na vida. Ele, para chegar a ser um jogador de futebol ou integrar o quadro de funcionários do Goiás, ele tem que ser um vencedor, porque ele já passou por muita coisa lá atrás. Então, ele tem que saber assimilar. E a tua outra pergunta, que foi sobre os 2 períodos. Foi, sim, uma decisão minha para a gente dar uma apertada
e mostrar que a situação não está boa. E se não melhorar, vai continuar assim, porque quando você tem qualquer tipo de sangramento, você tem que estancar o sangramento. O fato de eu levar o atleta em 2 períodos, eu que dei uma entrevista recentemente falando sobre isso, não quer dizer que o atleta vai ter 2 tipos de treinamento naquele dia, porque a gente tem que recuperar o jogador. Nós temos a parte clínica, com fisioterapeutas, com fisiologistas, que precisam de tempo também para a recuperação do jogador. Nós jogamos lá em Ribeirão segunda-feira e jogávamos hoje, então muitos atletas que jogaram, viajaram, estavam desgastados. A gente também usa exatamente para isso, para que esse tempo seja bem aproveitado. Se ele fez dar certo ou não, não sei, mas vai continuar. Vai continuar, porque quando você tem qualquer tipo de problema, seja de ordem familiar ou profissional, você tem que apertar o cerco, essa é a verdade. E a gente está apertando, o torcedor pode ter certeza que não só eu, o Hever que está aqui do meu lado, o Lucas Andrino, a gente está imbuído das melhores intenções. E quando as coisas não dão certo, a gente tem que botar alguma coisa na mesa, para que você mostre ao atleta que ele não está desempenhando aqui. Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini do Goiás, aqui no Fala Fera, rapaz, foi forte aí, ó, a resposta do treinador do Goiás, ele que voltará a ter à sua disposição o zagueiro Messias, que não jogou ontem, estava suspenso, vai ficando a interrogação se o Dieguinho, né, que saiu contundido no intervalo do jogo, terá condições de viajar para Recife, visando o jogo da quarta-feira, lá na Arena Pernambuco, jogo esse às 7 horas da noite, o Goiás encara o Sport Recife. O Goiás que voltará a atuar na Serrinha no próximo sábado, 5 horas da tarde, o Goiás vai receber o Mirassol. E ontem, apenas 1.810 espectadores no estádio Ali Pinheiro, né? 1.810 espectadores no estádio Ali Pinheiro, apenas isso, ou seja, a campanha Público Zero refletiu de fato na presença de torcedores ontem lá no estádio Ali Pinheiro. Galera, a qualquer momento eu voltarei com outras do Goiás aqui no Fala Fera. Então, falem feras!